ao troca. O que você pode adiantar aí para a nação e para todos os interessados no futuro comandante do Flamengo? Boa noite, Xará. Boa noite, Pedrinho, Lédio. Falta aquela só assinatura, né? Todo mundo já dá como certa a contratação. Provavelmente amanhã eles enviam a documentação aqui do Brasil para Barcelona, onde eles estão reunidos. E só falta essa assinatura mesmo. O acordo já está feito. Domenech e a comissão dele vão receber 1,5 milhão de euros por ano, que é nem metade do que o Jorge Jesus recebia junto com a sua comissão, que era mais numerosa, tinha 7 integrantes, agora vai ter 3, vai levar o Domenech. Mas assim, tá tudo certo, praticamente só falta a assinatura e anúncio para provavelmente expectativa aí de fim de semana o Domenech já viajar para aparecer no Rio de Janeiro. O Fred, quando o Jesus assinou, ele trouxe uma comitiva com ele, né? Todos os portugueses que a gente conheceu, enfim, passamos a conhecer pelos treinamentos e pelo dia a dia com o Flamengo. O Domenech também traz uma equipe, enfim, já temos informação sobre staff que vem com ele, o que é responsabilidade do Flamengo, o que não é, quem pode ficar, quem não pode. Realmente o Jorge Jesus levou 7 auxiliares, transformou ali o dia a dia no Ninho do Urubu, que virou com o sotaque português, tomou conta. Mas no caso do Domenech Torrent, a expectativa é que apenas 3 integrantes nessa comissão técnica dele, 2 auxiliares. Ainda não está decidido se vai ter um preparador físico trazido por ele, os que já estão no Ninho do Urubu. Mas então a expectativa é que seja bem menor do que a do Jorge Jesus. Beleza. Obrigado, Xará. Qualquer outra novidade aí com relação à negociação, você aciona aqui, a gente volta a trocar ideia. Vamos falar do Domenech então, tá bom? Com certeza. Provavelmente amanhã, no mais tardar sexta-feira, tudo no papel e Flamengo de técnico novo. Muito bem. Obrigado. Boa noite, Fred Uber. Essa é uma notícia importante. A nação é na expectativa de qual seria o próximo comandante. Pedrinho e Lédio, aí tem uma mudança importante para o Fla, né? Com relação ao estilo de jogo. O Jorge Jesus sempre valorizou a liberdade dos jogadores avançarem, se misturarem, trocarem posições com ordem. O Domenech, pela própria escola de Guardiola, de Cruyff, enfim, você chamou isso de posicional, né? Futebol posicional. Usa uma outra maneira de ocupar o campo. Daniel Alves já falou muito sobre o que ele aprendeu com Guardiola e a facilidade que ele tem hoje de entender que um espaço vazio tem que ser ocupado e você só pode se mexer e tomar decisões a partir da hora que você recebe a bola no pé. Como é que muda a cultura de jogo do Flamengo? É um choque enorme, ele vai se adaptar, o time vai se adaptar a ele? Se realmente ele jogar com um jogo mais posicional, muda um pouquinho, porque o Flamengo muitas vezes usou o que a gente brinca de sistema do caos, né? É igual o trânsito na Índia, não tem sinal, não sabe a hora que atravessa, mas não tem um acidente. Todo mundo sabe o momento certo que vai com o carro. Então, essa bagunça é uma bagunça organizada, né? Eu ocupo um espaço ali, o Bruno Henrique ocupa aqui, o Gabigol vai ali. Trocam de casa? Isso a gente chama de uma plataforma móvel. Essa mais fixa são aqueles jogadores mais posicionados, que a gente fala que é posicional. Esse jogo posicional, teoricamente, o atleta não vai vai lá buscar a bola no pé do volante. Não, a bola tem que chegar até ele. De repente ele vai passar muitos minutos sem pegar na bola, às vezes. Não necessariamente. Algumas peças elas se movem, outras ficam mais numa plataforma mais fixa. E de ocupar o espaço, Fred, isso é muito relativo, né? Porque se eu me movimentar num espaço que meu companheiro criou de forma antecipada, de repente eu posso estar ali obstruindo uma jogada que ele construiu. Então, assim, eu estou destruindo o que ele construiu anteriormente. Por isso que o jogo hoje ele é muito mais pensado do que na minha época. Na minha época era um jogo muito mais intuitivo. Hoje não, hoje você tem que raciocinar os movimentos para você não atrapalhar. E esse jogo do Domenech, que é muito teoricamente uma escola de Guardiola e Cruyff, isso não quer dizer que ele vá jogar como os times de Guardiola e como os times de Cruyff. Por quê? Existe um ponto no processo de modelo de jogo, Fred, que se chama intervenção. Intervenção é o que o treinador passa quando acontece algo dentro do campo que foge à questão de posicionamento de tática.
Como é que ele se mexe? Por exemplo, como o Lucha hoje mexeu o Felipe Melo. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples da bola. Você é um lateral direito e eu sou o extremo direito que jogo na sua frente. Aí você pega na bola e aí eu não faço uma movimentação correta, o cara que jogou, o cara que sabe, ele vai falar, Pedrinho, quando o Fred pegar na bola, você ameaça vir nele e sai para receber na frente. Isso é uma intervenção, ele parou para intervir e me explicar uma forma que é da bola, não é da tática. Sim, nesse caso vai funcionar isso. É como se fosse uma malandragem do jogo. Então, às vezes, a intervenção ela é muito mais importante do que qualquer critério tático. Por isso, senão, a gente fazia todo mundo curso com o Guardiola e todo mundo jogaria igual o Guardiola. Então, por isso que assim, a essência do treinador diz muita coisa. Dom Carmo, só para a gente arredondar com relação a essa nova escolha do Flamengo, e claro, vamos falar muito disso ainda quando assinar, se a gente for imaginar que ele jogue como ele estava armando com o Flamengo, como ele estava armando o New York, que é a última referência nossa. Ele usava os laterais para tomarem conta dos corredores e, como o Guardiola também, usava pontas para abrir o campo, é o termo que ele usa também nas entrevistas. Amplitude do campo. O Flamengo tem um ponta talvez clássico nos titulares, o Bruno Henrique. Quem que poderia ser o outro ponta? Ele teria que improvisar, Everton Ribeiro, Arrascaeta, não tiraria esses caras de campo, né? Pelo desenho do Flamengo, que não espelha, evidentemente, o que era o time com o Jorge Jesus, seria o Everton Ribeiro, que, teoricamente, seria um baita desperdício. Você plantar o Everton Ribeiro colado do lado direito, né? Sem deixar de fazer aquela movimentação por dentro, assim como também o Bruno Henrique. Por isso que eu digo, ele tem essa ideia de jogo, como o Pedrinho está dizendo, do jogo posicional, diferente do Jorge Jesus, mas ninguém garante que ele vai. Que se de fato ele está vendo os jogos do Flamengo mesmo, ele diz que estava vendo os jogos do Flamengo, e se ele estava vendo agora, não é nem o melhor Flamengo do Jorge Jesus, o melhor Flamengo do Jorge Jesus foi em outubro, novembro do ano passado, mas se ele chegou a ver alguma coisa, eu não tenho tanta certeza que ele vai adotar o jogo posicional. E pode ser que ele chegue aqui, até pela falta de tempo para treinamento, que ele vai ter pouco tempo de treinamento até o Campeonato Brasileiro, vai ter, vamos lá, 10 dias de treinamento, o Campeonato Brasileiro começa dia 9, hoje é dia 30, então ele tem 11 dias para trabalhar, não vai ter 11, ele vai ter uma semana. Vai ter uma semana para trabalhar. Ele não vai conseguir implantar tanta coisa. Então, talvez ele essa mudança, se acontecer, seja muito mais lenta que a gente imagina, se é que ela vai acontecer mesmo. Talvez ele já chegue convicto que tem que manter o que o Jorge Jesus estava fazendo. É uma boa... A gente vai ter que ter paciência, que o treinamento a gente não vai ver. Então a gente vai ter que esperar o jogo contra o Atlético, que é o primeira rodada do Brasileiro, vai ser um jogaço, vai ser Domenech contra Jorge Sampaoli, para ver exatamente qual vai começar a ser a cara do Flamengo do Domenech. Mas eu acho que foi uma boa contratação. Eu teria contratado o Carvalhal, mas o Carvalhal não quis vir. Eu acho até que o Flamengo também tinha uma preferência por português. Eu acho que obrigatoriamente, já falei aqui no programa, o Flamengo ia pensar no técnico estrangeiro, o torcedor está muito ligado nisso, no sucesso de Jesus. Ele tem pedigree, trabalhou com Guardiola há muito tempo, eu acho que é uma boa aposta, mas por enquanto tem que ser visto como uma aposta. Um treinador que rodou pouco, ficou sempre como segundo, quando foi primeiro ele foi no Girona, depois agora ultimamente em Nova York. Enfim, é pouco. Agora, o que ele aprendeu com Guardiola e as coisas que ele, inclusive, desenvolveu com Guardiola, o Guardiola elogia muito ele nos livros, né? Fala, inclusive, que ele que mudou a posição do Felipe Lan, tirou da lateral, botou no meio. Hoje estava sendo discutido muito isso na imprensa. O Guardiola elogia muito. O Domenech, como elogiava também o Tito Villanova, que faleceu há alguns anos. Então, eu acho que vale a aposta. Eu acho que a gente vai continuar tendo um Flamengo bem legal. Agora, qual Flamengo vai ser, a gente vai ter que esperar ele botar o time em campo. Que treino a gente não vai ver, vamos aguardar. O cara não tem tanta história ainda e chega num time multicampeão, tem que chegar de mansinho, né, Pedrinho? Também Mas pode chegar revolucionando tudo. Já deve estar vendo alguns jogos, né? Para começar a ter noção dos jogadores. E uma coisa importante é que o dia a dia fala muito para ele, né, Fred? O dia a dia de treinamento. Engana, porque ele pode chegar aqui conhecendo o jogador, vendo o treinamento e achar que aquele jogador deve ser titular, mas ele não sabe que às vezes o jogador não responde para ele no jogo. E aí ele muda, bota o cara achando que o cara vai dar a resposta e não dá. O Jorge Jesus, no começo,
ele foi entendendo a característica dos atletas. Eu sempre dou um exemplo do jogo, não sei se foi contra o Emelec, o Lédio vai lembrar, ele bota ele bota Rafinha e Rodinei. Ainda no início da trajetória dele, né? Porque de repente o cara deu uma resposta no treino, ele achou que no jogo ia acontecer e não acontece. Então o cara vai conhecendo também. Isso leva um tempo, né? Não é tão rápido, tudo tão rápido. Intervalo rapidíssimo no troca de passes e no próximo bloco, 72% de posse de bola, 23 finalizações a 4. Esses são os números do São Paulo, eliminado nas quartas de final do Campeonato Paulista pelo Mirassol. Daqui a pouquinho, fica ligado. É aprender a técnica que eu utilizo para ter lojas que vendem milhões de reais e ganhar placas como essa aqui, que significa mais de R$1 milhão de faturamento. Clique no link da descrição que eu vou te ensinar a partir de agora.